Quem votou no Trump deveria saber que ele poderia iniciar uma guerra comercial a qualquer momento. Na campanha, ele falava em taxar os produtos manufaturados da China em no mínimo 60%. O tarifaço de agora é uma promessa de campanha, coisa que, para o bem ou para o mal, o Trump cumpre, ou ao menos tenta cumprir, porque muitas das promessas são impossíveis de executar. A surpresa, então, não foi nem o tarifaço em si. Foram os detalhes, tipo taxar pinguim? Como assim? As ilhas Heard e McDonald's estão com tarifa de 10%. Um detalhe, não há humanos lá, apenas pinguins e focas e algumas aves. E aí foram perguntar para o governo americano, mas por que tarifar as ilhas Heard e McDonald's, que é um arquipélago que fica entre Madagascar e Antártida? A resposta foi o seguinte: é porque é território australiano, e de fato é, mas a Austrália também está sendo tarifada, não faz sentido tarifar essas ilhas. Só isso já mostra um desleixo técnico surpreendente na hora de compor essa lista aí de países e tarifas. Mas isso vai deixar de surpreender você quando você conhecer o cara que fez essa lista. A gente vai chegar lá. Por enquanto, foca no aspecto conceitual do tarifaço. A ideia básica é que, quando os importados custam mais caro, fica criado um incentivo para produzir dentro do próprio país. Isso gera mais empregos, fortalece a economia. Acontece que essa consequência só poderia ser esperada a longo prazo e com muito otimismo. A curto prazo, acontece o quê? Desabastecimento. E os norte-americanos estão fazendo estoque de compras antes de começarem a pagar mais pelos produtos em lojas e em mercados dos Estados Unidos. Mesmo que muitos compradores esperem para ver o que acontece, alguns temem que qualquer pânico comece uma histeria de estocagem que se intensifique com as expectativas de uma inflação ainda pior. E essa é a consequência imediata dentro dos Estados Unidos. Fora do país, o que se vê é o acirramento de uma guerra comercial que, na verdade, já estava em curso. O Trump parece ter subestimado essa hipótese. Ele disse que os países que estavam sendo taxados já estavam ali louquinhos para fazer um acordo com ele, puxando o saco, beijando a bunda. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will, they want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started. Because they're proud people. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Mas não foi bem assim, não. Pouquíssimos países fizeram concessão diante das tarifas dos Estados Unidos. Pouquíssimos puxaram o saco ou beijaram a bunda, para usar os termos do próprio Trump. Países que fizeram concessão para os Estados Unidos. Tá bom, nós aceitamos. Israel, Argentina, Vietnã, Bangladesh e Camboja. São esses. É bem diferente. Quando a gente olha para esses dados da realidade efetiva, quando nós vemos esse problema, nós entendemos por que a China mudou de lado. E a China, então, que estava lá no topo da lista das tarifas, ao invés de ligar para fazer o acordo, resolveu taxar os produtos americanos também. Enquanto Donald Trump debocha dos países que buscam os Estados Unidos para negociar as tarifas que ele mesmo aplicou aos parceiros comerciais, a China demonstra de novo que não vai aceitar as imposições do presidente americano. Nesta quarta, o Ministério das Finanças chinês anunciou que vai aplicar tarifas de 84% sobre produtos importados dos Estados Unidos. A medida entra em vigor já nesta quinta-feira. E o que fez Trump com a retaliação chinesa? Aumentou as tarifas ainda mais, 104% em cima dos produtos chineses. Só que dessa vez, ele deixou para a porta-voz da Casa Branca a tarefa de dar a notícia. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. Mas apesar de ter pegado pesado com a China, os Estados Unidos tiveram que voltar atrás. 90 dias para pensar no que fazer antes de aplicar as tarifas aos outros países. E nesse prazo de 90 dias, é incerto como a economia global vai se reorganizar. É o fim da globalização, ô professor? Não é o fim da globalização. Eu te diria, como respondeu o Pascal Lamy,
É o fim da globalização como nós a conhecemos. O comércio entre os países do planeta Terra foi jogado num cenário de incerteza, talvez até de transição para uma coisa nova que a gente ainda não sabe qual é. Está na hora de você conhecer o mentor intelectual desse processo, o idealizador dessa confusão, que, aliás, acaba de se meter aí numa troca de insultos com o Elon Musk. Sobrou para a porta-voz da Casa Branca de novo, né? Ela que teve que comentar. No, look, these are obviously two individuals who have very different views on trade and on tariffs. Boys will be boys. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre Peter Navarro, um homem pequenininho em todos os aspectos que desencadeou acontecimentos gigantescos. É perfeitamente possível pensar demais e ser burro mesmo assim. Os Estados Unidos estão descobrindo isso nesse exato momento e não, eu não estou falando do Trump, eu me refiro a uma outra figura do governo, o economista Peter Navarro, o orgulhoso idealizador do tarifaço do Trump. Esse homem é, para todos os efeitos, um pensador. Ele pensa e escreve muito, muito mesmo. Ele pensa e escreve tanto que às vezes ele acaba citando ele mesmo. Nos seus livros, o Peter cita sem parar um outro pensador, um outro economista chamado Ron Vara. Ele cita frases lacradoras desse autor, dados coletados por esse cara, anedotas vividas por um tal Ron Vara. Mas aí, quando pesquisadores sérios foram checar a história, descobriu-se que Ron Vara é um personagem inventado. Como inventadas são suas frases de efeito, suas anedotas e até as coisas mais sérias, os seus dados, suas pesquisas. Ron Vara, que surpresa, é um anagrama de Peter Navarro. Vamos ao jornal O Globo. Foi uma professora da Universidade Nacional Australiana quem analisou as citações mais a fundo por acidente para um artigo seu sobre a retórica anti-China e acabou por descobrir a invenção do alter ego. Navarro disse ter recorrido a um pseudônimo para opinião e puramente entretenimento, não fonte de fatos. Na leitura é mencionada retórica anti-China, e esse é o grande traço intelectual do nosso Peter Navarro. Ele é o autor desse livro aí, ó, Death by China, um livro que culpa a China pela derrocada dos Estados Unidos e vai longe nessa tese. Segundo Navarro, a China tem trabalhado ativamente para promover o caos dentro dos Estados Unidos. Segundo esse livro dele, tudo de negativo nos Estados Unidos tem o dedo da China. Do índice de desemprego aos 54 quarteirões da Skid Row, a gigantesca Cracolândia de Los Angeles. Não tem um problema dos Estados Unidos pelo qual os Estados Unidos tenham responsabilidade. Tudo é resultado da conspiração secreta da China. E nesse livro a gente descobre que o tal do Ron Vara, o economista inventado pelo Navarro, também se arrisca como poeta. Ele escreve haikai, ou quase isso, né? Sobre a sabotagem da China. O dragão da indústria é voraz. O dragão colonial é implacável. A águia americana está dormindo ao volante. Não é nenhum Paulo Leminski, né? Consegui citar o Leminski. Legal. E o talento que falta para a literatura também falta para a política. Ele já tinha assessorado Trump no primeiro mandato e ele acabou se metendo naquele ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. E o Navarro poderia ter saído impune se não fosse a falta de noção dele. É que o Congresso pediu ao Navarro algumas informações. Ao que consta, não era grande coisa, não era nada que pudesse incriminar o cara. Mesmo assim, ele não cedeu, não entregou os documentos. Resultado, conseguiu uma façanha, virou o primeiro funcionário da Casa Branca em toda a história a ser preso por desacato ao Congresso. O americano apareceu com destaque na imprensa internacional ao se tornar o primeiro ex-funcionário da Casa Branca a ser preso por desacato ao Congresso. Em janeiro de 2024, foi condenado a 4 meses de prisão por se recusar a cumprir uma intimação judicial e entregar documentos à comissão da Câmara dos Representantes que investigava o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Essa falta de habilidade política continua a mesma, viu? Imagine que esse homem deu de partir para cima do Elon Musk, uma figura que é muito mais popular que ele, dentro e fora do governo.
não parece um risco dos mais bem calculados. Elon Musk voltou a atacar Peter Navarro, principal assessor de Trump. O CEO da Tesla reagiu aos comentários de Navarro em entrevista à rede americana CNBC, que afirmou que a Tesla é apenas uma montadora com peças estrangeiras. E aí, o que Musk falou? Ele afirmou, abre aspas, a Tesla tem a maioria dos carros feitos nos Estados Unidos. Navarro é mais burro que um saco de tijolos, fecha aspas. Em posts anteriores, Musk já tinha criticado as credenciais acadêmicas de Navarro e ironizado o papel político dele. Muita gente está curiosa para saber o que acontece com a economia global. São pessoas interessadas na história. Mas eu vivo mais interessado nas pessoas, às vezes pitorescas, às vezes medíocres, que fazem a história acontecer. Então, só por um momento, que se dane a economia global. Eu quero saber mesmo qual será o destino do nosso Peter Navarro, o poeta, o farsante, o ex-presidiário. O que será que vai acontecer com esse homem pequenininho que acaba de precipitar acontecimentos históricos muito, mas muito maiores que ele mesmo? Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ver Navarro sentado naquela cadeirinha do Zelensky, submetido ao mesmo espetáculo de humilhação pública. Agora que o caos já está feito e que o circo já está armado, dá até para parafrasear o Trump. Pelo menos, ficaria bom na televisão. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero que tenha dado para pintar um bom retrato aí dessa figura tão curiosa. Às vezes, esses homens pequenininhos nos bastidores são os que mais interessam. Não por acaso, às vezes, eles são mantidos tão longe das nossas vistas. Valeu!